Boa noite, nossos amigos e demais companheiros interessados nos estudos da ciência do Espiritismo. Hoje, dia 1º de dezembro de 2020, reiniciamos mais uma edição do nosso programa Encontro com o Espiritismo, que é, como sempre, uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje, atendendo a umas duas perguntas que consultamos no nosso e-mail, nós gostaríamos, antes de conversar um pouco sobre a salvação. Jesus veio ao mundo salvar a humanidade? Veio, é verdade. Jesus foi, é e continuará sendo o nosso Salvador. Mas ele não veio salvar a humanidade conforme ensinam a fé sectária, ou a fé dogmática, ou propriamente as escolas, os segmentos religiosos do nosso planeta. A salvação não é como ensinam as igrejas, ou não é como ensinam as religiões aqui da Terra. A salvação que Jesus veio trazer para nós não foi uma salvação imposta nem vendida, mas foi uma salvação através da educação moral e espiritual. Porque sem a educação, sem esse tipo de educação, o espírito não se salva. E não se salva em apenas uma existência, porque uma existência, por mais longa que seja, ela não é suficiente para levar o ser humano à salvação. Salvação no sentido de felicidade pleníssima, perfeita, que cada um deve construir ou conquistar dentro de si, no seu coração, na sua própria alma. Não é aquela salvação, conforme ensinam os segmentos religiosos, que Deus apaga todos os pecados e dá oportunidade ao indivíduo sem pagar nada, para que ele receba em seguida a sua salvação. Não foi assim que Jesus veio ensinar. Ele disse a cada um segundo as suas obras. E disse mais: com a medida que medirdes o teu irmão, serás medido também. Mostrando que os pecados, as injustiças que o ser humano comete, ele tem que pagar por elas, resgatar. Mas não é um resgate, nem um pagamento colocando no inferno uma penalidade eterna, uma penalidade perpétua. Não é nesse sentido. A condenação não é nesse sentido. E nem Deus condena ninguém, nem nunca condenou e nem condenará. Ele não quer a morte do ímpio, quer dizer, do pecador, do injusto, conforme relata as Escrituras. Ele quer que nós, seus filhos, que estamos na condição aqui na terra do filho pródigo, de que fala a parábola de Jesus, o filho pródigo, somos nós, os arrependidos. Mas os arrependidos que estamos aqui novamente na terra, trazidos pela reencarnação, que é o perdão de Deus. Para quê? Para que resgatamos os nossos débitos, as nossas dívidas, e soframos aqui na terra o que fizemos os outros sofrerem em outras encarnações. Aí estamos aqui de volta, conforme Jesus diz no Evangelho: com a medida que medirdes, o teu irmão será medido. Agora, como Deus nos deu o livre-arbítrio, com esse livre-arbítrio, nós podemos mudar a nossa vida, reformar a nossa vida e modificar o nosso destino.
porque fazendo bem, chama-se a reparação dos erros que nós cometemos. Mas nós temos que reparar os erros que cometemos no passado. Não é uma salvação, conforme interpretam as escolas religiosas, não é uma salvação de apagar os crimes que nós cometemos e de repente Deus nos colocar no paraíso para desfrutarmos das regalias do paraíso, das regalias celestiais. Não é salvação desse sentido, que Jesus também não veio pregar assim. Ele veio pregar o amor, a caridade, a prática do bem, porque mostrando ele que pela prática do bem nós reparamos os erros que nós cometemos no passado. E sobretudo quando nós reparamos os erros, quer dizer as injustiças, não é? Que fazemos o bem àqueles a quem nós prejudicamos, através de danos morais, através de injustiça, de crimes que nós cometemos contra o nosso próximo. Às vezes já cometemos nesta existência, mas cometemos com certeza nas encarnações passadas, nas vidas que nós tivemos no passado. Então o perdão de Jesus é através da educação e o perdão de Deus para nós, nos dando a oportunidade das reencarnações. Esse é o perdão de Deus, para não nos colocarmos no inferno que não existe. Não existe para o pecador uma penalidade, como dissemos, perpétua no inferno, passando pelo fogo do inferno, que isso tudo é simbólico. Deus não criou isso, nem Jesus veio ensinar essa condenação eterna. Então a base da salvação do espírito é a reencarnação, voltar, reparar os erros. E muitos erros que nós cometemos, nós temos que resgatá-lo mesmo. Resgatar como uma, não diríamos um castigo, mas como uma consequência, não é, dos erros que nós cometemos. Porque o Evangelho também ensina que toda semeadura necessariamente, obrigatoriamente terá uma colheita. Aí nós colheremos o resultado dos frutos das injustiças, dos crimes que nós cometemos. Mas Deus não apaga nada disso. Nós teremos que pagar, teremos que resgatar. Então a salvação que Jesus nos trouxe foi justamente pela educação. Nos educarmos para fazermos o bem, para através desse bem nós nos reconciliarmos com as leis de Deus, pelos crimes, pelas injustiças que nós cometemos no passado. E de modo que há uma pergunta aqui no nosso e-mail de uma senhora, que ela nos pergunta sobre, nós estamos com cuidado aqui, e também tirando algumas propagandas aqui da internet. É uma pergunta sobre a mulher samaritana, que ela disse que leu essa parte da Bíblia que fala do oferecimento, né, de Jesus à mulher samaritana, lá no poço de Jacó, de que fala a Bíblia, que Jesus ofereceu a ela a sua água. Aí ela não entendeu que água era essa que Jesus havia prometido ou oferecido à mulher samaritana. Nós vamos explicar que a mulher samaritana representa no Evangelho as pessoas que adotam a fé, a fé sectária, a fé cega, que já foi educada naquela religião, naquela fé. Fé essa que já é uma herança que as pessoas têm de outras encarnações, dos ensinos da educação religiosa dos seus antepassados, dos seus ancestrais, como ocorre no dia de hoje. É a mesma coisa. Então, conforme diz o texto aqui do Evangelho,
que Jesus, ao passar para a Samaria, que era uma localidade que existia lá na Palestina, a Samaria, e então quando ele foi ao poço, a mulher estava lá. E ele então, a mulher então, de uma forma muito gentil, ofereceu aquele homem a Jesus, que ela achou uma pessoa, uma criatura diferente das demais, ofereceu a ele a água daquele poço. E ele então ofereceu a ela, desculpem, é o ventilador muito frio que está aqui ao nosso lado. E então Jesus ofereceu a essa mulher samaritana a água dele. Mas a água que Jesus estava oferecendo à mulher de Samaria não era a água do cântaro, nem era a água que ele naturalmente, ou diríamos melhor, que ele carregasse em seu alforje. Não era esse tipo de água. A água que Jesus oferecia a ela era a água de uma fé nova. Era a fé racional, a fé verdadeira, a fé baseada na razão, não é? Que ele trazia em seus ensinamentos, nos seus evangelhos, na sua doutrina, que a mulher que era de Samaria, mas ela ignorava, não sabia nem quem era Jesus. E ele então diz para ela, conforme um pequeno texto que diz aqui, foi o diálogo que ele teve com ela: Senhor, queres água? Ofereceu. Aí ele diz: se conhecesse o dom de Deus, quer dizer, a mulher ignorava pela fé dela, que era uma fé irracional, era uma fé dogmática, sectária da religião dela e herança já dos antepassados dela. Então ela não tinha esse entendimento. Aí ele diz: se conhecesse, mulher, o dom que vem de Deus, e quem é aquele que te diz, estava se referindo a ele, querendo dizer, eu vim da parte de Deus, eu vim trazer uma doutrina diferente da tua, eu vim trazer uma fé diferente da sua fé. Era isso que ele estava dizendo. E quem é que te diz, dá-me de beber? Tu antes lhe terias pedido. Quer dizer, Jesus estava mostrando que ao invés de ele pedir água a ela para beber, ela é que teria pedido a água dele, justamente. Era isso que ele estava dizendo a ela. E ele te haveria dado a água viva. A água viva a que ele se referia, a mulher, era os ensinamentos de vida eterna que ele trouxe, que ele era o diplomata de Deus aqui na terra. E ele então estava passando para ela, e até que acrescentou: a hora é, mulher, e já está chegada, em que os verdadeiros adoradores de meu Pai, estava se referindo a Deus, e mostrando que ele não era Deus, mas era um enviado de Deus. A hora é já chegada, mulher, em que os verdadeiros adoradores de meu Pai não o adorarão mais em cima daquele monte, nem naquelas montanhas, nem aqui na Samaria, e nem tampouco em Jerusalém. Os adoradores verdadeiros do meu Pai são aqueles que o adorarão em espírito e em verdade. Aí ele renovou, a hora é, e já está chegada de fazer essa mudança, de receber essa nova água. Porque se beberes da minha água, jamais terás sede. Mostrando ele que nós aqui na terra, tanto naquela época como hoje, representamos ainda a mulher samaritana, porque estamos acostumados pela fé cega que herdamos dos nossos antepassados, ensinado pelas religiões, estamos acostumados com aquela fé, e ainda hoje estamos acostumados com aquela fé, que é a fé irracional, não é? Mas se bebermos da água verdadeira, da água pura, que justamente era do Evangelho, que ele está ensinando à mulher samaritana, aí jamais teríamos sede. Que trazendo a luz do Espiritismo, hoje, como terceira revelação de Deus à humanidade, nós temos aqui uma fé,
ou a fé igual a que Jesus ofereceu à mulher de Samaria. É a fé, aquela que o Evangelho segundo o Espiritismo coloca logo em seu frontispício. Fé verdadeira é aquela que encara frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Não é aquela fé cega, aquela fé irracional, a fé apoiada nos dogmas, nos rituais, a fé apoiada nos milagres, no sobrenatural, a fé apoiada no misticismo religioso, não é? Na prática do culto exterior e dos ritos de uma forma geral. Essa é a fé de hoje, ensinada pelas crenças religiosas, e que nós já herdamos dos nossos antepassados, da nossa família, dos nossos pais, que nos ensinaram isso. Mas o Espiritismo veio trazer aquela fé que Jesus ofereceu como água viva à mulher de Samaria, garantindo, dando-lhe uma garantia de que se ela bebesse daquela água dele, ela mataria, quer dizer, saciaria sua sede espiritual por toda a eternidade. Foi isso que Jesus ofereceu a ela, como trazendo para o ensino para hoje. O Espiritismo nos dá essa fé racional, essa fé verdadeira, que é a mesma que Jesus ofereceu à mulher samaritana. E esta fé representa no todo, desdobrando mais essa resposta, representa os fundamentos, os ângulos de fundamento do Espiritismo, que é o verdadeiro Deus, Deus como fundamento, o Espírito, a imortalidade da alma, a manifestação dos Espíritos. Tudo isso significa a água que Jesus ofereceu à mulher, que é a água viva da fé verdadeira, e não a fé irracional e baseada em dogmas. Não é essa fé que Jesus ofereceu a ela em forma de água, não era essa daí. Então, mais na frente, os outros fundamentos do Espiritismo em forma da água viva, da verdadeira fé, a reencarnação, a lei de causa e efeito, de ação e de reação, e o que mais? A lei da pluralidade dos mundos habitados. Então era esse conjunto que constituía a fé verdadeira em forma simbólica de água pura que Jesus oferecia à mulher de Samaria. Estava nesses princípios que o Espiritismo hoje está ensinando e passando para nós. Porque nesse tempo todo nós estamos já acostumados a beber água de poço ou água de cisterna. Mas o Espiritismo nos oferece a fé verdadeira, que é a fé da água pura dos ensinamentos, mostrando as bases do Espiritismo, como Jesus apresentou à mulher naquela época as bases da sua doutrina, saída da sua boca, que significava água, a água pura do seu Evangelho, a água pura da sua doutrina. Então, nós respondemos aqui a resposta, aliás, a pergunta da nossa irmã que fez essa pergunta através do nosso e-mail. Então, o programa de hoje nós encerramos e prometemos trazer um novo tema na nova oportunidade do programa Encontro com o Espiritismo. E muita paz para todos. E vejamos bem, apenas como arremate, a mulher samaritana recebeu a água viva que Jesus ofereceu a ela, a água viva da sua doutrina, que brotava da sua própria boca, saindo a água da sabedoria, que disse a ela: se beberes da minha água, jamais terás sede. Porque ela bebia da água antiga, da fé sectária, da fé dogmática, mas não saciava a sua sede. Então ela precisava de uma água que saciasse a sua sede. Era essa água que Jesus estava oferecendo a ela, que em termos de hoje o Espiritismo também vem oferecer aos homens, à humanidade, essa fé racional. E voltamos a dizer, é essa que Allan Kardec apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo,
e que é a base também da religião espírita. Fé verdadeira é aquela que encara frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E assim, meus amigos e demais interessados nos estudos do Espiritismo, o nosso programa é de sugestão e de reflexão. Muita paz para todos e até o novo encontro com o Espiritismo.